Olá amigos, vocês estão bem? Meu nome é Álvaro Vinícius e este é o canal Investindo aos 30. E nesse vídeo eu quero demonstrar quais critérios eu utilizo para não comprar determinadas ações. É claro que são critérios pessoais meus, não são critérios universais, você nem deve seguir, você deve fazer os seus próprios estudos. Mas eu tenho alguns critérios que eu sigo para não ser sócio dessas empresas. Como eu utilizo a metodologia buy and hold, que é comprar ações de boas empresas, me tornar sócio, porque quando você compra ações são frações de uma empresa, você acaba se tornando sócio mesmo que minoritário. Mas eu acho importante que você tenha boas empresas, pagadoras de dividendos, empresas que tenham lucro e que continuem crescendo para que o lucro para que a cotação da empresa siga o lucro, tá? É o que costuma ocorrer no longo prazo. Boas empresas, a cotação segue o lucro. Então, além dos dividendos, aquela empresa vai se valorizar, o múltiplo da empresa vai se valorizar porque ela é uma boa empresa. Então, é isso que eu busco na metodologia buy holder, é isso é o critério que eu sigo como holder. Então, algumas empresas automaticamente elas são descartadas do meu portfólio de carteira, eu não as adquiro exatamente por seguir alguns critérios pessoais meus que eu considero que não vale a pena ser sócio dessas empresas, tá? Então, como sempre, vamos aqui no site do Eduardo Cavalcante. Eu vou começar analisando a empresa Oi, por que eu não me tornaria sócio da Oi, tá? Então, segmento de listagem dela, nível 1, então ela já não está em novo mercado, não é um critério excludente, ou seja, não é por isso que eu não me tornaria sócio dela, mas eu acho que é importante também passar a olhar esse critério, tá? É uma empresa que quem tem não gosta, se gostasse não teria, ela seria bem avaliada, ela não é bem avaliada, mas o principal problema está aqui. Se a gente for olhar a cotação de todos os tempos dela, olha aí, olha essa curva. Então assim, se a cotação segue lucro, para mim é muito óbvio que a hora que eu vier analisar o lucro dela, eu vou ver que ele vem caindo. E é fato, né? Então a empresa não consegue não obter lucro. O EBITDA dela, para quem não sabe, o EBITDA razoável é até 3, tá? Olha o EBITDA dela desde 2012, negativo, 21. É uma empresa com uma dívida altíssima. Então, dívida é um critério que eu utilizo para excluir uma empresa e não comparativos dela, não me tornar sócio dela, tá? Então, na verdade, esse é o primeiro critério que eu uso. Se a empresa obtém lucro e se a dívida está equilibrada. Então, se ela tem lucro, mas ela tem uma dívida muito alta, eu já fico pé atrás. Quando a empresa não tem lucro e só tem dívida, que é o caso dessa aqui, aí eu elimino totalmente, tá? Então, a gente pode vir aqui que é batata, que a empresa não é boa. Não paga proventos porque não obtém lucro, a dívida é maior do que o próprio lucro dela. Então, não tem muito o que analisar aqui, tá, gente? É uma empresa que a dívida bruta dela é altíssima. Então, não tem muito o que ver. É uma empresa que eu já elimino logo. Aí muitas pessoas falam, mas é uma empresa de turnaround. O que é turnaround? É quando a empresa ela pode virar a chave e começar a dar lucro e obviamente a cotação dela vai acompanhar. Só que para isso acontecer na Oi, vai levar anos, porque uma empresa não ganha fundamentos de uma hora para outra, como ela também não perde fundamentos de uma hora para outra. Então assim, eu não tenho paciência para esperar uma empresa dessa, assim, eu não vou jogar meu dinheiro no lixo, é o que eu acho, tá? Eu prefiro me tornar sócio de boas empresas. Então se a gente vir aqui e ver a dívida líquida dela aumentando, dívida bruta aumentando, dividendos não paga porque não tem lucro, o lucro líquido caindo, então não tem muito o que analisar, não me tornaria sócio dessa empresa por esses critérios. A outra empresa que eu vou analisar é a Vale. A Vale é uma ótima empresa, uma empresa bilhões de caixa aí, mas o critério que eu uso para não ser sócio da Vale é exatamente esse: possuir governo. Quando o governo está no meio de uma empresa, por mais que nesse caso aqui da Vale o governo não seja um majoritário, mas qualquer canetada do governo pode transformar uma empresa que é boa ruim. Isso vale até para outros tipos de empresa, como algumas elétricas que tem o governo no meio, algumas empresas de saneamento onde o governo é majoritário. A Petrobras é um exemplo onde o governo é majoritário. Então, por exemplo, por mais que o governo não seja majoritário aqui, tem dedo dele. É uma empresa, além disso, que trabalha com commodities, que já é um ramo que eu não gosto, né? Porque é um ramo muito cíclico, eu não gosto de empresas desse tipo.
Então, mesmo a empresa dando muito lucro, que é o caso aqui, lucro, empresa bilionária, né, não tem jeito, eu não gosto de ter empresas desse tipo no meu portfólio de ações, tá? A gente acompanha aqui o gráfico de cotação, vê que realmente é uma empresa que sobe, mesmo com tragédias aí, né? Então, fora as tragédias, o ramo que ela atua e o fato de ter governo no meio não me atraem. O terceiro critério para mim é IPO, empresas que fazem o IPO muito recente, que no caso da Centauro, tá? A Centauro é uma empresa ruim? Eu não sei falar se ela é ruim ou se ela é boa ainda para ser sócio, porque ela acabou de abrir o IPO dela. Né? Outra coisa que eu não gosto, o free float de 1%. Então, assim, de tudo aquilo que do majoritário com os minoritários, ela pegou 1% disso e colocou no mercado para ser negociado. Então, já não gosto disso, desse free float de 1%. Para mim tem que ser no mínimo 20, 25 por ali. Mas não é critério. O maior critério para eu não ser sócio dessa empresa é realmente o IPO dela ser muito recente. Então não tem muitos dados aqui, não tem muito que analisar. É muito recente, eu entendo que a IPO é mais sorte, é especulação. E eu como holder não faço especulação, eu vou em empresas certas. E a última que eu separei aqui é a Forja Taurus, né? Então tem muita gente aí que talvez sirva para fazer day trade, swing trade, mas eu acho que para ser sócio é a empresa que não tem a menor condição, né? Então free float 16% para ser sócio na Zon, já não gosto. A análise gráfica aqui de todos os tempos. Olha isso, é pífio, né, gente? É sim, pífio. Então como cotação segue o lucro, se a gente for ver aqui, a empresa não tem lucro, né? Patrimônio líquido dela negativo. O lucro líquido dela negativo. A dívida alta. O EBITDA péssimo. E obviamente não paga provento, não paga dividendos, não tem um payout porque não tem lucro. Então assim, o que me faria ser sócio dessa empresa? Nada. Absolutamente nada. Então são esses os critérios que eu uso, tá? Então algumas empresas são tão fáceis de você identificar que não vale a pena você ser sócio, uma vez que você utiliza a metodologia buy holder. Pode servir para você fazer day trade, swing trade? Pode. Mas no meu caso, para eu ser sócio dessas empresas, eu uso esses critérios e não fazem parte do meu portfólio e não quer dizer que eu não tenha empresas de crescimento. Por exemplo, eu tenho o Fleury. Fleury é uma small cap e é uma empresa de crescimento. Então, não é que eu só busco empresas sólidas, eu busco empresas também de small cap, empresas que estão crescendo, mas que de qualquer forma a governança delas é boa, e esse não é o caso dessas empresas aqui, tá legal? Então acho que você tem que ter seus próprios critérios, né? Não seguir dica de ninguém, nem a minha, nem dica de qualquer outro youtuber aí que tem. Aprenda a fazer sua análise fundamentalista. E se você quiser ser só dessas empresas, você tem que saber que você é preciso ter muito estômago, porque como eu mostrei, são empresas onde a cotação é baixa porque não tem lucro e não paga dividendo porque não tem lucro. Será que você aguenta segurar muito tempo essas empresas na sua carteira? Aí fica a seu critério. Então, fico por aqui, espero que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço e até breve.